Então, pessoal, vamos resolver agora a nossa questão do simulado aqui sobre gerador síncrono, tá? Então, ele fala aqui que um gerador de turbina hidráulica ligado em Y, de 200 MVA, 12 kV, 50 Hz, 20 polos e fator de potência 0,85 atrasado, tem uma reatância síncrona em por unidade de 0,9 e uma resistência de armadura em por unidade de 0,1. O gerador está operando em paralelo com um sistema de potência de grande porte, né, um barramento infinito, né, que tem a tensão ideal mantida, né, em 1 PU, e que tem a frequência fixa também, né, que são as duas características do barramento infinito. E ele fala aqui que qual é a velocidade de rotação do eixo do gerador, né? Aí depois pede qual a tensão gerada interna EA de fase nas condições nominais aqui apresentadas, qual que é o ângulo de conjugado do gerador em condições nominais, quais os valores das reatâncias síncronas e da resistência de armadura do gerador em ohms, né? Aqui é só passar de PU para ohms. E depois, se a corrente de campo for mantida constante, qual será a máxima potência possível para se obter desse gerador? Ou seja, com o valor do EA nominal, né, constante, mantendo a corrente de campo constante, qual vai ser a potência máxima, né, que a gente consegue extrair desse gerador. Então vamos começar com o nosso item A aqui, né? Qual a velocidade de eixo desse gerador? Ele nos dá a informação aqui que a frequência é 50 Hz e o número de polos é 20. Então, como é que a gente vai fazer? Né? A gente pode utilizar aquela expressão clássica lá, que relaciona a frequência com o número de polos. Então, a frequência elétrica é igual à velocidade, né, que o gerador tá girando, vezes o número de polos, dividido por 120, né, quando a gente está trabalhando em RPM. Então, a frequência aqui vai ser 50, a velocidade aqui é o que a gente visa descobrir, né, o N, o número de polos é 20 e aqui eu vou dividir por 120. Então, a minha velocidade aqui vai ser exatamente 300 RPM, tá? Vocês podem calcular ali, isso aqui vai dar 300 RPM, tá? Então, calculado no nosso item A. Depois, qual que é o valor da tensão interna E, né, gerada nas condições nominais, tá? Então, nas condições nominais, o que eu tenho que fazer, tá? Primeiro eu venho aqui em cima aqui e olho quais que são as condições nominais. Ele tem que ser 12 kV aqui entregando para carga, no barramento infinito, e eu tenho que descobrir então qual que é a tensão EA a partir dessa informação aqui, sabendo, né, também as duas, a resistência e a reatância do modelo. Então é uma máquina onde eu não posso desprezar a resistência, né, porque ele me dá aqui 0,1, a reatância de 0,9, e a potência nominal aqui, né, é 200 MVA, então ele vai estar entregando essa potência para a carga e nessa condição eu tenho que calcular a tensão EA. O que eu posso fazer é desenhar o circuito por fase, né, porque ele é equilibrado, então eu vou desenhar uma fase só aqui do gerador, né. Então esse foi o nosso item A, e o B aqui eu vou começar desenhando um circuito por fase do gerador. Então internamente eu tenho a tensão EA dele aqui, né, nosso EA, aí eu tenho uma resistência, e depois uma reatância, reatância interna do gerador. E aqui eu tenho a tensão terminal aqui Vφ, da carga. Tá, então ele fala aqui que isso aqui é 0,1 PU e aqui é J 0,9, tá, que é a reatância interna do gerador. A tensão Vφ terminal, né, em condições nominais, ela tem que ser o que? Ela tem que ser exatamente o 12 kV dividido por R de 3, né, porque isso aqui está em Y. Lembra que a ligação do nosso gerador é Y, né, então aqui eu tenho 12 kV, aqui eu vou ter 12K dividido por R de 3, tá? Então eu vou supor que essa tensão aqui de terminal, aqui nominal, é a tensão em PU, aqui nominal do gerador, tá? Então, como eu estou trabalhando por fase, eu vou utilizar 12K dividido por R de 3. Então a nossa tensão V base, né? V base de fase, ela é 12K dividido por R de 3, né? Que dá 6.928 volts, tá? E a nossa corrente, né, como ele está pedindo condições nominais, então a nossa corrente vai ser 1 PU, né? 1 PU e o ângulo, a gente tem que fazer o arco cosseno, né? O arco cosseno de 0,85, se não me engano, né? O fator de potência, 0,85. Isso aqui vai dar pra gente um ângulo de 31,78 graus. Tá? Atrasado, então é uma corrente aqui que vai estar com ângulo de menos 31,78. Tá? Então agora o que eu tenho que fazer exatamente a equação aqui dessa malha, né? Como é que fica isso aqui então, né? Eu tenho minha tensão EA, é igual a 0,1, né? Mais J 0,9 PU, vezes a corrente elétrica, né? Que é um ângulo de menos 31,78, né?
mais a nossa tensão de fase aqui de base, né, que é 1PU, que é então um ângulo de zero, né? Por que ângulo de zero, né? Porque a minha corrente é ângulo de menos 31, então a minha tensão tem que ser ângulo de zero obrigatoriamente. Então fazendo essa conta aqui, né, vocês vão chegar exatamente, fazendo essas multiplicações e somando aqui, vocês vão chegar em 1,714 ângulo de 24,5 graus, tá? Esse aqui é o resultado então para a nossa tensão interna EA, tá? Lembrando que esse aqui então é o valor aqui por fase. E agora para mim, em PU, né? Isso aqui está em PU. Para mim descobrir em volts, né? É simplesmente eu pegar agora e multiplicar a tensão em PU aqui pelo valor base, que é 6.928. Então a minha tensão interna EA vai dar igual a 11.875 volts, tá? Ângulo de 24,5 graus. Então essa daqui que é a resposta aqui para o nosso item B, né? Ele pede então qual que na operação nominal da máquina, né? Ou seja, com uma corrente de 1PU, com a resistência e reatância nominais, então quanto a tensão aqui que eu tenho dentro da máquina, né? O EA é 11.835 volts, tá? Mas esse aqui é o valor de fase, tá? Não é o valor de linha. Para saber o valor de linha, teria que multiplicar isso aqui por raiz de 3, então. Aí depois no item C, ele pede para calcular aqui, né, qual que é o ângulo do conjugado do gerador em condições nominais, né? Então a gente já calculou, né, exatamente esse daqui. O ângulo do conjugado é o ângulo do ângulo de carga, né, no diagrama fasorial. Vou até desenhar com vocês aqui rapidinho o diagrama fasorial, né, como é que ele ficaria. Eu tenho minha tensão terminal Vφ, que ela é ângulo de zero, né? Eu tenho minha corrente elétrica IA, depois que ela é atrasada aqui, num ângulo de 31,38 graus. Deixa eu só desenhar melhor aqui. Aqui está a minha corrente, né, no ângulo de 31,7. Aí depois eu tenho a minha queda de tensão aqui na resistência, né, que a resistência ela não é desprezada nesse caso aqui. E a queda na reatância. A queda na reatância tem que estar exatamente 90 graus aqui, adiantada da corrente. Então a queda de tensão aqui na resistência ela está em fase com a corrente, né, ângulo de menos 31. E a queda na reatância está 90 graus. E depois, por fim, eu tenho a minha tensão EA, né, tensão EA. E esse ângulo aqui, o ângulo de carga é 24,5. Então, no nosso item C, a resposta, né, ângulo de carga exatamente igual a 24,5 graus. Tá? Essa aqui, então, é a resposta para o nosso item C. Aí depois na D, quais os valores da reatância síncrona e da resistência da armadura do gerador, né, em ohms. Aqui é simplesmente fazer uma conversão de PU para ohms. Então, primeiro a gente calcula o nosso valor de base, né, nosso Z base. Para sistemas trifásicos a gente pode utilizar essa fórmula aqui, né, V base ao quadrado dividido por S base. Né, mesma coisa também para sistemas monofásicos, mas enfim. Então vamos colocar aqui ó, os 12K, né, 12kV que é a tensão nominal da máquina, né, ao quadrado dividido por 200 MVA. Se eu quisesse fazer por fase, eu faria 12 dividido por raiz de 3, né, que nem a gente adotou aqui em cima, né, na tensão base de fase, e dividiria também o 200 MVA por 3, né, que seria só para uma fase. Mas é a mesma coisa, tá? Vocês vão ter que chegar exatamente no mesmo resultado. Então, com a potência cheia e com a tensão nominal de linha da carga, a gente chega exatamente em 0,72 ohms, tá? Essa aqui, então, que é a impedância de base. Então, para a gente descobrir a resistência, agora é muito simples, né? O R é igual a 0,72, que é o valor de base, vezes 0,1 PU. E a nossa reatância, JXS, é igual a 0,72 vezes 0,9. Então, a resistência vai dar exatamente 0,072 ohms. E aliás, a resistência, né? Eu desenhei aqui na reatância. Então, a resistência é 0,072 ohms. E nosso JXS vai dar exatamente 0,648, tá? Então essa daqui é a resposta para o nosso item D. E para finalizar aqui, o nosso item E, né, se a corrente de campo for mantida constante, né, ou seja, a tensão EA não muda, né, porque o EA é proporcional à corrente de campo, qual será a potência máxima possível de se obter desse gerador, né? Então finalizando aqui o nosso item E,
A gente vai utilizar então aquela expressão, né? Qual que é a potência máxima, né? A potência máxima, primeiramente, ela se dá quando o ângulo de carga ele é 90 graus, né? Então tem que lembrar disso daqui. Nesse caso aqui ele é 24,5, né? Para a condição nominal, mas para a potência ativa máxima o ângulo de carga é 90 graus. E para a gente calcular isso daí, né? Mantendo a tensão EA constante, né? Porque a corrente de campo é constante, então EA é constante também. Então como é que se faz a expressão, né? Para a gente calcular é P igual a 3 vezes Vφ vezes EA, né? Aqui valores de fase, dividido por JXS, e aqui desprezando a resistência RA também nessa expressão, né? Porque essa expressão ela é concebida desprezando a resistência, vezes o seno de 90, né? O seno do ângulo de carga, que no caso aqui seno de 90 vai dar 1, então já vou colocar 1 aqui, né? Então seno de θ aqui vai dar 1. Bom, então o valor do Vφ, do EA e do XS a gente já tem, né? E é só o 1 aqui, depois de multiplicar, ainda a gente acha diretamente o valor do P. Então como é que vai ficar isso daqui? 3 vezes a tensão Vφ. Tensão Vφ a gente calculou 6.928, né? E a tensão interna EA era 11.835. Dividido pelo XS aqui, que é 0,9, né? Aliás, 0,648, que está em ohms aqui, né? Porque eu não estou trabalhando em PU. Então 0,648, que a gente achou aqui em cima. Essa potência aqui vai dar exatamente, então, 380,89 megawatts, tá? Para essa condição aqui do EA constante, né? Então essa aqui que a resposta aqui para o nosso item é. Bom, pessoal, finalizamos essa aula aqui, então. Qualquer coisa, deixar nos comentários e até a próxima. Valeu!